Débora, logo que começou o nosso programa, ainda antes do Alan começar a contar da história dele de apuração a respeito da CBF, envolvimento do Arthur Lira, envolvimento do PCdoB, envolvimento de Gilmar Mendes, principalmente, o Oscar Fergutz fez o seguinte comentário aqui na nossa caixinha. A Débora passou a semana passada sem falar de números nas últimas semanas, porque os dados eram favoráveis. Hoje ela volta a falar dos problemas do atual governo, kkk. Você está escondendo quando os números do governo são bons, Débora? É isso que é assim que funciona? Como é que funciona? Eu queria saber que números são esses. Eu sempre falo, e aliás, sempre falei, né, quando os números estavam indo bem. Inclusive, uma das perguntas que vocês me fizeram há, acho que uns 2 meses, é tipo, por que a expectativa do mercado está ruim se os números estão bons, né? Então, a gente conversou sobre números positivos e sobre perspectivas de futuro, porque, afinal de contas, a sociedade brasileira, e aliás, não só a brasileira, né? A mundial está com expectativa de, enfim, esperar ver o que vai acontecer com as tarifas do Trump e como isso vai afetar não só o Brasil, mas o mundo todo. No caso do governo brasileiro, tem a questão das contas públicas. Dessa vez, a notícia é de que o governo vai perseguir um superávit primário, mas todos os analistas, assim, a grande maioria dos analistas, vou dizer, acham que a conta pode ser que não feche, porque está dependendo de aumento de receita, e eu acho que o brasileiro não está muito afim de pagar imposto, não, como a gente tem visto em todas as últimas movimentações em que o governo tenta ali cavar mais um pouquinho, né, de arrecadação. Pois é, mas a implicância não é minha não, tá? É do Oscar, a culpa não é minha, eu só sou o mensageiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das hipóteses sobre o que está acontecendo agora é o mundo meio que chegar à conclusão de que é melhor isolar os Estados Unidos. A gente continua fazendo comércio entre nós. Vai haver um estreitamento das relações entre a União Europeia e a América do Sul, principalmente o Mercosul. A China, evidentemente, vai tratar de abrir tantos mercados quanto possível, e a China tem produtos que podem concorrer com produtos americanos. Quer dizer, é razoável, como hipótese, considerar a possibilidade de o mundo continuar a sua vida e os Estados Unidos se isolarem. Numa hipótese assim, Débora, eu estou pensando aqui comigo, só que é você economista e você vai me dizer se esse raciocínio faz sentido, de que essas tarifas do Trump terminem por ser inflacionárias nos Estados Unidos e deflacionárias no resto do mundo. Isso... É totalmente possível. Totalmente possível que isso aconteça, Pedro. Isso totalmente seria possível. Isso botaria o governo Lula numa situação consideravelmente mais favorável no ano que vem para a eleição, né? Deixa eu só fazer um adendo nessa Sem pergunta, dúvida. porque tem uma atualização aqui. A Casa Branca divulgou um documento com uma tarifa de 245% para a importação de produtos chineses. É uma loucura. Isso gerou a maior confusão, maior rebuliço. Só que aí, o que aconteceu? Nesse documento, a Casa Branca não tinha explicado como chegou nessas tarifas, ficou uma coisa super confusa, como a gente tem visto, né, desde o começo dessa guerra tarifária. A primeira versão do documento não explicava esse cálculo, foi atualizado depois para esclarecer que a taxa vai ser aplicada sobre produtos específicos, né, porque também teve esse cavalo de pau aí do Trump dizer que para eletrônicos, para celulares, isso não vai valer. Então, só para a gente saber que a gente tem aí uma tarifa agora, neste momento, pelo menos nas próximas horas, a tarifa para a China em relação às exportações para os Estados Unidos está em 245, Débora. Não, exato. A gente estava falando de instabilidade, como isso afeta os mercados, e eu acho que esse é um bom exemplo. Toda semana tem uma novidade, seja o Trump colocando mais uma tarifa, seja ele voltando atrás e falando, olha, não é bem assim, quando o consumidor começa a reclamar lá nos Estados Unidos, né? E sobre a pergunta do Pedro, é totalmente possível que realmente o resto do mundo, ou pelo menos alguns atores ou muitos atores, tentem abrir novas frentes de comércio. Mas isso também vai depender do quanto o governo Lula está comprado nessa ideia de que comércio é uma coisa positiva, né? Então vai depender muito dessa condução. Não só mercado com a União Europeia, mas com outros mercados, receber... Por que não revoga a taxa das blusinhas, sabe? Na minha cabeça, tipo, a primeira coisa que tem que fazer... Se é para estreitar acordo comercial com a China, começa voltando atrás na taxa da blusinha para as pessoas mais pobres poderem comprar as coisas que quer na Shopee, na AliExpress e na Shein, por que não? Então, o que eu gostaria de ver, de verdade, é realmente esse estreitamento de laços comerciais e a redução geral de tarifas para isolar os Estados Unidos.
Inclusive, é possível que o próprio Trump, a depender de pressões domésticas, até questão inflacionária, os próprios consumidores reclamando de terem que pagar, consumidores e empresários, né? Porque eles também, indústrias e estabelecimentos de serviço nos Estados Unidos dependem muito de insumo chinês também e do resto do mundo, pressionando o governo por causa da questão da tarifa. Então, se o saldo, depois dessa loucura, e não dá para chamar de outro jeito, do tarifaço do Trump for mais aumento do livre comércio nas outras regiões, o saldo vai ser positivo e vai ser deflacionário nos demais países. É o meu sonho, dadas as circunstâncias e que não tem como prever o que o Trump vai fazer, é o que eu gostaria que os outros líderes mundiais fizessem. Se o governo Lula vai entrar comprado nisso, é uma outra questão, porque daí vai entrar todo o lobby da indústria brasileira, vai entrar todos os grupos de interesse e vão tentar fazer o máximo possível para que esses acordos não aconteçam, como tem feito nos últimos 50 anos. Débora, eu não sei se tem como fazer esse cálculo, mas quando é que o mundo vai começar a sentir essa guerra de tarifas? É difícil fazer o cálculo, como você mesmo falou, e vai depender de como elas forem sendo implementadas, né? Porque fica dessa de, vai ser daqui a 60 dias, vai ser daqui a 30 dias, vai ser hoje, vai ser amanhã. E aí fica todo mundo meio que esperando. Eu acho que eu falei sobre isso com a Flávia na semana passada. Fica todo mundo esperando o que vai acontecer e isso já tem por si só um efeito, né? Porque se você adia investimento, você deixa de gerar empregos e gerar riqueza que poderia estar sendo gerado naquele trimestre, naquele período. Pode ser que você compense depois, se tudo se acalmar, mas pode ser que não. Então, os efeitos eles vão se acumulando, mas o tamanho do buraco, né, ou do problema, a gente só vai conseguir ver ao longo dos próximos meses. É difícil fazer um cálculo de assim, olha, a partir do segundo trimestre que a gente vai ver o dano. Às vezes essas coisas se acumulam ao longo do tempo e a gente vai ter que ficar acompanhando com lupa para ver o que acontece nos mercados do mundo todo. O mesmo vale para os Estados Unidos, Débora? Ou lá o efeito vai ser sentido mais cedo, ou já está sendo? Acho que principalmente em relação à desvalorização do dólar, né? Não, justamente por causa dessas mudanças todas vai ser difícil dizer, porque se você tem umas tarifas começando aqui, e aí eles adiam, e aí espera mais um prazo, e aí o cara coloca outra, e você não sabe direito quais são os produtos, então se não sabe os produtos não tem como implementar. É até difícil dizer porque o próprio time de política do Trump não dá um cronograma de implementação das tarifas, então sem um cronograma de implementação das tarifas não dá para saber quando a gente vai sentir os efeitos. Mas eu acho que os efeitos políticos devem vir até mais rápido, talvez até do que os efeitos econômicos. A gente tem que esperar. Eu sei, eu detesto dar essa explicação de economista de, gente, depende, difícil, são muitas variáveis, mas é porque é a única resposta honesta que eu consigo dar. Mas é porque o número que eu consigo dar é que nos modelos que eu chequei com os meus amigos de relações internacionais e que fazem esses cálculos, é que está dando que deve aumentar a inflação americana em cerca de 1%, se a coisa ficar como está hoje nos Estados Unidos. E 1% de inflação a mais, 1 ponto percentual, perdão, a mais de inflação nos Estados Unidos é muita coisa. Lembrando que os democratas caíram em grande medida por causa da inflação. Mas esse clima de incerteza, então, por enquanto, ainda não afeta significativamente. Porque a gente ainda não tem a tarifa, mas tem esse vai e volta, do quanto ele dura. Porque se você fica com muita incerteza, como é que você vai fazer investimento? Como é que você vai contratar novos funcionários? Como é que você vai expandir seus negócios? Você não vai expandir seus negócios, você vai esperar. Você vai dizer, peraí, quanto é que vai me custar comprar embalagem para o meu negócio, que é da China? Não sei, então não vou contratar aquele outro funcionário esse mês. Vou deixar para quando essa coisa se acalmar e eu ver quanto isso vai me custar. Então é possível que essa incerteza gere já uma paralisia de negócios e evite crescimento, porque ninguém sem consciência, ou a maioria das pessoas, vai esperar pelo menos um pouquinho para fazer novos investimentos. E isso tem efeito sobre o crescimento, sim. Agora, o tamanho disso, a gente vai só conseguir ver conforme os dados de emprego, dados de abertura de negócios ou de novas rodadas de investimento ali, né, de empréstimos em banco para negócios, aí que a gente vai conseguir ver o tamanho do estrago que as tarifas estão fazendo na economia americana. Agora, Débora, tá um clima, pelo que eu tenho lido, e você é especialista para confirmar isso, de o gerente enlouqueceu, né, nos Estados Unidos. As pessoas estão muito apavoradas com o que está acontecendo e até esperando que tenha muito de blefe no que o Trump está fazendo. Torcendo para que tenha blefe. Então, como é que está a opinião pública nos Estados Unidos? E assim, isso que você estava explicando, né? As pessoas acabam esperando para ver se vão comprar embalagem, se vão contratar mais gente e tal. Como é que isso está impactando o mercado lá?
Exato, do ponto de vista dos investidores, e aí não é só o pessoal do mercado financeiro, mas pessoas que têm negócios, né? Muita gente está esperando para tomar decisões de negócio, de expansão, enfim, né? E como é que vão fazer. E consumidores estão estocando coisas muito particulares. A Folha de São Paulo fez uma ótima matéria, que eu cheguei até a comentar na minha última coluna, falando sobre vestidos de noiva, perfumes, alguns eletrônicos, ração para gato e várias coisinhas que as pessoas estão estocando, porque elas estão com medo de ter que pagar muito caro nas tarifas. Então, isso já cria um pânico de, ok, coisas que são importantes para mim, são caras, e eu não quero pagar mais caro por elas se vier uma tarifa, começa a estocar. Imagina, você começar, lojas e consumidores começam a estocar vestidos de noiva, porque é uma coisa que se aumenta uma tarifa, o preço já é uma coisa cara. Vai para a estratosfera. Então, o que você tem é um clima. E todas as pesquisas que eu vi sobre o sentimento do consumo do americano sobre as tarifas, a maior parte das pessoas é contra. Claro que sempre vai ter aquela pessoa mais patriota, que acredita numa ideia desenvolvimentista e tal, mas a maioria dos consumidores americanos não está feliz. Eu tenho vários amigos que eu estou tendo que ter conversas com eles e explicar para eles de onde vêm as ideias protecionistas e explicar, né, como a gente aqui no Brasil tem experiência com esse tipo de coisa, de viajar e trazer um monte de coisa de fora, né, na mala, e enfim, é um clima assim de... Eu nunca vi isso na minha vida, jamais imaginaria que uma coisa desse... E não só tarifas fosse acontecer, mas tarifas nesse volume e com essa coisa de ter conta feita quase que papel guardanapo, porque os cálculos da equipe do Trump não fazem o menor sentido. Mesmo se você quiser realmente implementar uma política tarifária agressiva. Eu vi que entre os trumpistas a aprovação dessas tarifas está alta, mas o que me parece... Alta, bem alta, acho que 87% dos trumpistas, mas me parece que é um pouco aquela aprovação imediata, tipo, o meu líder está falando, então eu vou aprovar, porque as pessoas não sentiram no bolso, não sentiram ainda no dia a dia o impacto que isso vai ter. Isso pode mudar, né? Exato, e mais do que isso, assim, é possível que ainda tenha, óbvio, uma base dura, como o bolsonarismo tem uma base dura aqui, mas eu ouso dizer que não é a mesma quantidade do número de eleitores que ele teve na eleição. Vai ser um número, mesmo que continue tendo gente que aprova isso, vai ser um número bem menor, porque quando a conta pesa no bolso, as nossas alianças, as nossas lealdades políticas, elas ficam muito balançadas, né? E principalmente nesse volume, nesse tamanho, porque... Cara, nem com milagre a indústria americana vai conseguir recriar parque industrial chinês do dia para a noite para competir com a China ou conseguir substituir os itens no mesmo preço. Fisicamente, assim, leis da física não tem como. Inclusive, tem uma coisa interessante a respeito disso que você falou, Débora, dos estoques, que está hoje nessa matéria da Folha de São Paulo. Na segunda-feira, o Caio Melo esteve aqui com a gente, trazendo a agenda econômica da semana, e contou que já tem uma corrida nos Estados Unidos pelos presentes de Natal, né? Agora, essa coisa da população correr para os supermercados, para as pet shops, para comprar ração de gato, eu achei isso muito interessante, assim, que realmente ração é uma coisa que dá para fazer estoque. Isso não pode ter alguma pressão inflacionária já imediatamente? Pode sim, e inclusive é uma questão muito psicológica, né, da gente. A gente fica ansioso, então a gente quer comprar as coisas que são mais importantes. E para cada pessoa vai variar, né? E que vai ter mais impacto no seu bolso. Para muita gente vai ser cuidar do pet, né? Porque às vezes tem animal que tem uma condição de saúde e tudo. E você tem que ser aquela ração e você não quer pagar R$1 milhão a mais de tarifa. Vale. Então você vai lá e vai estocar. O vestido de noiva, os presentes de Natal que não pode faltar no final do ano. Então as pessoas vão começar. E não necessariamente é uma conta assim que você faz, pô, se a pessoa pensasse direito, mesmo com tarifa, era melhor esperar às vezes, talvez o Trump volte atrás. Mas por uma questão de, ok, eu preciso resolver isso agora, como aconteceu na pandemia, que o pessoal estava estocando papel higiênico, depois álcool em gel, e depois sobrou álcool em gel, sobrou papel higiênico. Mesmo nessa situação, gera num primeiro momento uma pressão por inflação, porque se as pessoas estão comprando tudo hoje, antecipando o consumo futuro hoje, os preços se elevam, né? De repente vai começar a faltar coisa, porque está todo mundo comprando e muitos dos negócios, né, estão esperando para produzir mais, estão esperando ver o que vai acontecer na economia. Então também gera pressão inflacionária pelo comportamento do consumidor, não só pela tarifa em si. Deixa eu dar 3 exemplos aqui que eu acho que ajudam a ilustrar para a gente coisas que estão acontecendo e a lógica aqui começa a somar, né? Vamos lá, PlayStation.
O PlayStation 5, que é o principal console de videogames da Sony, a Sony divulgou na semana passada um aumento de 25% do console para os mercados europeus, do Oriente Médio, África, Austrália e Nova Zelândia. Aumento de 25% nessas regiões. Qual é a lógica disso? Estados Unidos. Qual é a lógica de você fazer um aumento? Que é uma maneira de você distribuir, você não fazer ele aumentar demais no mercado americano. No mercado africano, eu fiquei intrigado, eu fui tentar entender, mas por que o mercado africano? Porque é um continente tão pobre que quem compra esse tipo de coisa são os muito, muito ricos. Não vai fazer diferença. Não é uma coisa de classe média. Então, se você aumenta 25% na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, no Oriente Médio, na África, nos Estados Unidos, você consegue distribuir a perda que eles vão ter pontual no mercado americano. Nintendo tá para lançar um console novo, um troço que é um produto extremamente popular, para quem não conhece videogame, que é o Nintendo Switch. Vai ser lançado o Nintendo Switch 2. É aquele Game Boy moderno? É o Game Boy moderno, exatamente. Eu nunca sei. Eu nunca sei. Eu nunca sei quando eu faço essas referências se. É que imagino que você era criança na época do Game Boy, sim. Eu joguei muito Pokémon. Pois é. O Game Boy 2, o Nintendo Switch 2 seria lançado em junho, em 5 de junho, mundialmente. Esses lançamentos são mundiais. E as pre-orders, quer dizer, você já pode pagar, começariam na semana que vem em todo o mundo. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes aqui, você ia poder entrar no site da Nintendo ou no site de algumas lojas parceiras e fazer a compra. As pré-vendas que começariam na semana que vem foram suspensas nos Estados Unidos e no Canadá. Aí vocês perguntam, por que nos Estados Unidos e o que os coitados dos canadenses têm a ver com isso? O problema é que o envio do Nintendo Switch é feito para um porto americano, para a América do Norte. Então, para chegar no Canadá, precisa passar por lá. Dá para bypassar? Provavelmente sim, mas aí você tem que fazer um estudo logístico, que não é um troço trivial, que é quantos que tem que mandar para o Canadá, que porto, qual é a quantidade. Para a gente dividir isso, se vai dividir o que vai para o Canadá e para os Estados Unidos, custa mais, são 2 navios, não é mais um só. A coisa, não estou dizendo que sejam especificamente 2 navios, mas a questão é, muda a logística, você não pode centralizar isso na recepção nos Estados Unidos e você tem que começar a refazer um monte de conta, que não é um troço trivial. E tudo isso tem impacto no preço. A Apple, 2 dias antes do anúncio das tarifas, quando já estava óbvio que o troço ia acontecer, a Apple mandou trazer da Ásia 4 aviões cheios de iPhones. É uma fortuna você trazer esse troço de avião. Mas eles trouxeram porque aí entra com a tarifa antiga e eles têm estoque lá para vender iPhone 16 pelo resto do ano. Para o iPhone 17, eles não sabem mais o quê. Mas eles pegaram e desviaram mesmo a produção dos iPhones todas para o mercado americano e o resto do que estiver sendo manufaturado agora vai para o mercado do resto do mundo. E eles simplesmente engoliram o custo desses transportes por avião, que é uma fortuna. Agora, a incerteza é tão grande porque, veja, para não perderem, para não deixarem de ter o produto pelo preço do ano passado, né? Porque, veja, eles, na verdade, poderiam ter importado isso por navio, que demora, sei lá, 4, 5 semanas para chegar. Mas você não sabe o que vai acontecer com a tarifa amanhã. Mas eles não sabiam, quando o Trump falou que ele ia lançar lá o Dia da Libertação, acho que era o Dia da Libertação, né? Eles não sabiam se ele ia instaurar a tarifa imediatamente, para daqui a 2 semanas, para daqui de quanto seria. Então, no fim das contas, são 3 empresas diferentes, Sony, Nintendo e Apple, que vendem produtos de consumo eletrônicos, lidando com incerteza. Tendo que fazer escolhas
em cima do... O que vai acontecer amanhã? Vai ser 240% a tarifa? Vai ser 145%? Vai reduzir para só 20%? Era zero essa tarifa, tá? Era zero essa tarifa de importação nos Estados Unidos de eletrônica. Era zero. O iPhone chegava lá a preço de custo. Junta transporte, junta fabricação, é o preço que a Apple chegava lá. Aí ela botava o markup dela, né, o lucro dela e pronto. O ponto que eu estou fazendo aqui imagino que a Débora vai concordar comigo. Pelo amor de Deus, sempre me corrija quando eu falar bobagem, Débora. Eu sou repórter de política. Não, tudo certo, até agora tá tudo certo. O problema eu citei 3 empresas. Imagina que tudo quanto é board, de tudo quanto é empresa nesse momento... Estão passando por isso. Está fazendo a mesma variação. Como é que a gente faz? A gente faz um aumento maior para vários mercados. Para não aumentar demais no mercado americano, a gente segura o lançamento, a gente antecipa a importação. Está todo mundo fazendo esse tipo de avaliação. E tudo isso tem impacto em preço. E tudo isso tem impacto em inflação. Tudo isso tem impacto em tudo, né, Débora? Exato, e imagina, isso está falando de grandes empresas que têm times que estão preparados, assim, mais ou menos estão preparados para lidar com isso. Agora imagina os pequenos e médios negócios americanos que vendem umas quinquilharias ali para decoração de casa, utensílio doméstico, brinquedo, ou tem serviços que as embalagens, que é um exemplo que eu vi bastante na internet, o pessoal reclamando, as embalagens vêm da China. Você contou a história Você contou a história daquela moça que faz cookies, e os cookies são 100% americanos, mas a caixa é chinesa, né? Pois é, porque ela disse que a caixa americana é ruim, estraga o cookie, ou é muito caro, é difícil de colar, só dá para comprar em milhares. Ela não tem crédito para comprar em milhares, porque ela é uma empreendedora individual, de fato. Então imagina isso multiplicado pelos milhões de negócios americanos. Falando de Apple, Nintendo, o pessoal pensa, não, mas essas empresas, né? O pessoal que é mais anti-mercado, mas são grandes empresas, elas conseguem, tá, mas e os pequenos? E a moça do cookie? Vai fazer como? Você sabe que O André Arruda... Não, e é justamente isso que me pega com tarifa, que é tipo, as pessoas não pensam que isso vai impactar todo mundo. Já dá até para batizar, Débora, de fator cookie. Eu gostei. O André Arruda, que é o nosso diretor de fotografia, responsável pela fotografia do nosso streaming aqui do meio, ele contou um exemplo que eu acho espetacular, que é um pequeno fabricante americano de flash de câmera de fotografia. Os flashes que ele faz são a coqueluche dos flashes, são flashes espetaculares de desenho americano fabricados nos Estados Unidos, tá? Para esse fabricante, o negócio, ele era tipo, aquele flash confiável, que dura muitos anos, fotógrafo, aqueles bem top, gostam de usar os flashes desse cara, eu esqueci o nome da marca, mas enfim, olha como é que a história é interessante. Ele, nos últimos 10 anos, começou a sofrer muito com o Lanzi, Graiko, tem um monte de marcas chinesas que começaram a entrar nesse mercado, que fazem produtos que não são tão bons, mas que são muito mais baratos. E você compra lá, AliExpress, Temu, essas lojas, né? Tudo bem. Aí você está pensando, as tarifas do Trump são para esse cara, né? Débora, 3 dos componentes principais que ele usa para fabricar vêm da China. O troço dele vai ficar ainda mais caro. E os chineses, mesmo com markup de 100 e tantos %, vão continuar vendendo. Vão continuar vendendo mais barato. Então, são essas coisas das diversas cadeias de suprimentos, né, tudo mais, que essa política de tarifas simplesmente não dá conta delas. Ela não resolve o problema que ela se pretende resolver, né? E não só resolve, mas tem umas coisas na economia que por exemplo, você pode dizer, mas o flash não é tão bom, o flash que vem da China não é tão bom, mas ele quebra um galho. Então imagina que um cara que está entrando no mercado de trabalho como fotógrafo, ele não vai conseguir comprar o melhor dos flashes, ele vai comprar um baratinho. Mas aí conforme ele vai trabalhando, vai ganhando dinheiro, vai comprando mais equipamento, ele pode chegar a comprar o do cara que vende o melhor flash possível. Mas se ele começa a pagar mais caro, já no mais barato, toda essa trajetória de enriquecimento dessa pessoa que depende desse troço para viver, fica muito mais dificiltado. Tudo fica mais caro, né, Débora?
Que o cara vai começar a cobrar mais caro pelo serviço que ele oferece. Exato, ele vai cobrar mais caro e aí a pessoa que queria ter uma foto com um fotógrafo iniciante, queria dar uma chance para aquela pessoa, começa... Mas peraí, aí menos gente vai consumir aquele serviço, porque vai ter menos dinheiro disponível na economia. E invariavelmente, a pessoa vai dizer, não, mas está cobrando mais tarifa, então está indo mais dinheiro para o governo. Não vai mais dinheiro para o governo. Do caso da taxa das blusinhas, caiu muito o comércio. As pessoas simplesmente pararam de comprar as coisas que elas queriam, de onde elas queriam, porque tinha que pagar uma fortuna aí de imposto de importação. Então, não compensa para o governo tarifa do ponto de vista de arrecadação. Não compensa para o governo, não compensa para as pessoas, não compensa para os produtores, não compensa para ninguém. Esse é o assunto que mais me pega em economia, porque é um dos pouquíssimos, quase consensos, não existe consenso, né? Mas quase consensos na área econômica. E a gente está, ano e ano, tem sempre alguém querendo defender uma coisa que piora a vida das pessoas no geral. Débora, começa a campanha para acabar com a tarifa das blusinhas. Eu detesto esse nome, mas enfim... Parece que é só mulher que compra bugiganga, né? É muito significativo, assim. É muito mais do que blusinha, claro, mas eu acho que se pegou e o povo gostou e até hoje, uma das medidas do governo Lula mais detestadas de todo esse governo. Eu acho que abertura já em favor das blusinhas ou qualquer outra coisa que você queira comprar com seu dinheiro. Seja do Brasil. Seria uma boa medida para o Lula melhorar um pouco a popularidade dele agora nesse momento, né? Pois é, né? Podia estar aí discutindo várias coisas e quer entrar aí nessa classe média, quer pegar esses empreendedores que também foram muito prejudicados, pequenos empreendedores foram muito prejudicados pela taxa das blusinhas. Cadê? Eu quero ver voltar atrás na taxa da blusinha. Fica aí minha proposta para o governo. A Tatiana Salles, que também é a favor da queda da taxa das blusinhas, diz aqui: existe uma coisa chamada proteção efetiva. Toda vez que você que se protege o setor, desprotege outro. Se protege a indústria de couro, desprotege a indústria de calçados. E aí ela classifica o Trump aqui, ela diz: vamos ser sinceros, pessoal, o Trump é um terraplanista econômico. Adorei o termo. Mas sabe, a coisa da taxa das blusinhas tem um troço. Ontem, ali a minha mulher estava vendo o Jornal Nacional, que estava interessada em ver a cobertura. Aqui próximo de nós teve uma matança por parte da polícia aqui entre Botafogo e Copacabana. Gente. Pois é, e é nas proximidades das casas de todos nós aqui. E eu estava vendo a cobertura, e o JN estava, como sempre cobre, porque existe uma parceria da TV Globo, cobrindo o The Town. E os entrevistados estavam lá todos falando sobre a cultura da quebrada, a coisa do funk, do trap e tudo mais, que é a música que o meu filho do meio ouve e tudo mais. Quer dizer, e é uma coisa muito interessante o quanto que essa cultura da quebrada está entrando no Brasil. Meus dois filhos adolescentes, eles usam o mesmo tipo de corte de cabelo, com a coisa do nevô e tudo mais, que é só as pontas descoloridas, que a turma usa nas quebradas. Quer dizer, é muito interessante porque isso é uma coisa que eu nunca vi acontecer, que é a cultura da periferia se tornar a cultura dominante na elite. A taxa das blusinhas, o que faz essa cultura da periferia, do trap, do funk e do rap? Tem toda uma moda envolvida, que são uns tênis ultra extravagantes, umas camisas que têm um determinado tipo de coisa, aqueles óculos espelhados que tem todas as cores do arco-íris e tudo mais. A Marilis segurando o riso aqui está espetacular. E eu não estou entrando no senso estético da coisa aqui, Marilis. Eu também acho feio como o diabo, mas a questão não é que é ser feio ou não. A questão é o que permitiu a emergência dessa cultura. Você estava falando, como se só mulher comprasse blusinha. O tênis extravagante do funkeiro é comprado no AliExpress, é comprado na Shein. A camisa, o óculos, tudo mais. Talvez não seja um tênis com uma marca daquelas que você entra na loja de material esportivo e vê uma Nike, uma ASICS, uma coisa assim, que são tênis de 400, 500, 1.000, 2.000, 5.000 reais. O tênis é muito mais barato, mas é igual.
É essencialmente igual. E o que permite essa proliferação dessa cultura de rua e depois a reinseminação dessa cultura, que é esse momento que a elite começa a copiar a periferia, que é um troço que passa muito pelo futebol, mas passa muito pela música também. Essa relação está diretamente ligada a esse mercado consumidor dos brasileiros mais pobres que foi aberto. Você passou a ter acesso e poder de consumo por conta de ser barato importar da China. Isso é uma revolução cultural, e aí, por isso que eu acho que a questão do ser de bom gosto ou não é meio que irrelevante. Eu não estava rindo. Eu acho horrível o corte de cabelo em particular. Eu estava rindo da tua dificuldade de descrever as coisas e chegou no óculos, chegou o óculos, você, aquilo que vem de todas as cores, degradê. Aí eu pensei, gente, não sou só eu. Arco-íris, Não sou só eu com a névoa mental da perimenopausa que não consigo, às vezes, falar uma coisa... Depois dizem que a andropausa não existe, entendeu? Não existe, nós que somos vítimas de preconceito não podemos ter a nossa. Mas o ponto aqui que eu tô fazendo é... Tem uma explosão cultural que acontece no Brasil, que é uma explosão que vem junto com uma imensa autoestima e permite que essa periferia comece a se tornar, nos centros urbanos, a cultura dominante, porque é isto que está acontecendo nessa atual geração da juventude. E essa taxa das blusinhas vai lá e corre o risco de matar essa explosão cultural das periferias. Sim. Vindo de um governo, Débora, que é um governo que pretende falar com quem? Com as periferias. Mas faz muito tempo já que esse governo não fala com a periferia. Não, eu sei, Né, mas não fala, inclusive, por ter perdido esse contato. Não, e é muito interessante porque esse caminho que você estava falando, ele vai e volta, né? Porque também aparece muito para mim aquele conteúdo do roupa de rica, aspas, que é uma roupa um pouco mais de trabalho e tal. E que ficou mais acessível, aquele estilo mais corporativo, mais girl boss, né? Que o pessoal chamava antes da pandemia, que é aquela roupa de alfaiataria, aqueles cortes mais sérios, e que tem uma mulherada gostando de comprar essas coisas. E elas compram, elas não vão comprar naquelas marcas caras de shopping aqui de São Paulo, elas vão comprar na versão da Shopee, né? Decorei na minha casa eu não comprei uma cadeira caríssima, eu comprei a versão da Shopee. As pessoas têm aspirações também de parecer com coisa de rica, e a gente pode entrar numa discussão se as pessoas deveriam estar aspirando a isso ou não. Mas elas têm direito de comprar as coisas que elas acham bonitas e na versão mais barata possível. Elas têm direito de ter acesso. No meio evangélico tem a tal da coisa da moda evangélica, de roupa de modesta, de vestidinho florido. As meninas estavam comprando as coisas na Shein mesmo também. Então, não só tem essa coisa emergente da cultura da quebrada que influencia o resto do país, mas também tem uma coisa de pessoas querendo parecer mais profissionais, ou entrar no mercado de trabalho, ou mulheres evangélicas querendo um lookinho bonito para ir para a igreja. Enfim, existe várias subculturas de consumo que ficam inviabilizadas porque tem que pagar em taxa de importação a mais do que o governo quis. É só você ver, por exemplo, que rola muito no TikTok, no Instagram, aqueles vídeos de pessoas que se especializaram em mostrar versões de produtos, por exemplo, de decoração, de construção. Conheço gente que já comprou, sei lá, torneira na Shopee ou enfim, nesses sites chineses. Então você... O apartamento da Lia, o apartamento da minha mulher anterior, ela montou todo o apartamento, exatamente. Todos os metais vieram da China. Eu lembrei, mas a Lia tem um bom gosto para decoração e um olho e uma capacidade de encontrar essas coisas que eu não tenho. Mas é isso, você acaba dificultando e impedindo que muitas pessoas tenham acesso a produtos que nem existem aqui no Brasil, mas que elas acabam vendo em vídeos sobre decoração, sobre construção, que agora a gente, enfim, a internet globalizou o gosto também, né? A preferência das pessoas. E que você tinha... Eu já tentei comprar algumas coisas, mas eu realmente não tenho talento que Lia tem para encontrar. Mas é isso, você pune o consumidor.
Mas é engraçado isso, que tem que ter um talento, né, pra comprar coisas na Shopee, na Temu. talento. A Tatiana Salles já me sacaneou aqui também uma vez, que ela falou, Luísa, vai dizer que você nunca comprou nada na Shopee. Eu já tentei, gente, mas era péssimo, assim, eu não dei sorte, então eu não voltei a comprar. Mas tem uns perfis hoje especializados em te ensinar a comprar produtos da China. Assim. Colocam os links lá para você comprar, eles ganham, inclusive, comissão nessas vendas. Então, até essas pessoas... É toda uma cadeia, né? Porque até essas pessoas estão perdendo dinheiro. Exatamente, é isso. Débora, o mais interessante dessa história toda, e eu acho que não é por ser interessante, mas eu não encontrei uma palavra melhor, né? Parece a maldição chinesa que jamais foi chinesa, embora seja uma maldição. O desejo a você que vive em tempos interessantes, é um pouco o que a gente está vivendo, é que criou uma incerteza tal que a gente não sabe, eu não sei, por exemplo, mais calcular. Eu tinha uma visão bastante concreta de como que estava se desenhando o jogo político para o ano que vem, e eu tinha muita convicção de que essa era uma eleição para oposição. Eu não tenho mais, porque eu acho que periga ter sido favorável para o Lula esse negócio, e se o governo jogar bem, eles podem faturar esse negócio, e periga a marca Donald Trump está tão danificada fora dos Estados Unidos, não só a questão da inflação e deflação aqui e inflação lá, como a marca Trump está tão danificada que o Tarcísio vai ter que ficar se explicando por que ele estava usando o boné maga. Por ele ser maluco mesmo, né? O Trump. Exatamente. Mas uma coisa é ele ser maluco, porque maluco ele já era em 2016. Entendeu? Agora ele virou o maluco mais perigoso. O problema é se a percepção pelas pessoas de que ele é maluco, louco e completamente irresponsável, disposto a desmontar o mundo que foi construído pelos Estados Unidos para os Estados Unidos, se essa percepção se amplia, e eu acho que é possível que se amplie, tá, Débora? O cenário político ano que vem muda. Eu acho que a pergunta agora, daí eu já devolvo para a Débora, que a gente até então não parecia que estava já uma coisa indo na direção da oposição, mas agora acho que a gente está começando a ter que perguntar se o Trump vai acabar elegendo o Lula. É possível, mas eu acho que volta para isso. O que o Lula vai fazer com o que o Trump está fazendo com o mundo, inclusive com o Brasil? Porque se não fizer nada, eu não sei se o marketing do Trump é o suficiente para desfazer todas as políticas. E aí você pode discutir o mérito, né? Mas todas as formas que o governo tentou fazer política pública e que foi meio desastrado, que saiu meio pela culatra, ou que teve que voltar atrás. Então, eu acho que a grande pergunta é o que o governo vai fazer com o que o Trump está fazendo com o mundo? Vai revogar a taxa da blusinha? Vai fazer acordo de livre comércio e isso vai ser sentido para a população, vai comunicar essas coisas direito, de olha, a gente percebeu que o protecionismo é uma coisa ruim para você, consumidor, para você, empreendedor, vamos voltar atrás? Isso vai rolar? E aí essa é a minha pergunta, porque eu acho meio assim, só o fato do Trump estar meio queimado, eu não acho que sozinho entrega muita bola para o campo do governo. Mas dá a ver o que o governo vai fazer e vai propor aí para a população nesse momento de incerteza. Eu concordo com você. O Lula ontem fez um discurso pró-livre comércio, né? A gente sabe que de vez em quando ele faz esses discursos. Eu tenho uma figurinha. Não necessariamente Nós queremos o livre comércio. O que não quer dizer que ele vá, que ele acredite nisso. Ele não tem demonstrado. E o livro do Idelber, Idelber Avelar. dele. Eles em Nós, que fala do discurso do Lula, fala muito das vezes que ele faz um discurso para um lado, faz o mesmo discurso para outro público indo para o lado composto, e você que luta para descobrir o que esse homem vai fazer. Eu sempre lembro do livro do Idelber nesse momento. Não, o livro do Idelber Avelar é o melhor livro, que é um cara que é um trotskista, ele nega isso, né? Quer dizer, ele não nega o seu passado trotskista, mas ele não deixou de ser. O Idelber é um iconoclasta. Ai, governo, não sou contra. Mas eu acho que é, de longe, a melhor leitura de como que se estrutura o discurso petista, o discurso do Lula e a realidade política do PT que tem. E é muito interessante que é um livro que vem da esquerda. Muito bom livro, boa lembrança. Débora, eu acho que você vai ter muito trabalho esse ano para explicar coisas pra gente, sabe?
Vou sim, vou passar muita raiva falando contra a tarifa também, mas se Deus quiser, em algum momento a gente consegue um pouquinho mais de livre comércio aí. Tá bom. Se alguém dissesse há 6 meses que o Trump ia fazer campanha pro Lula, olha.